Da mesma forma que o Sakamoto, eu tenho certeza que não teria voltado para o Brasil em 1968 para passar pelo devido processo legal durante o regime militar, durante aquele período mais restrito dos anos de chumbo lá do regime militar. Eu tenho certeza que ele não teria voltado. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Aqui, essa matéria do UOL. Moraes manda prender fugitivos do 8 de janeiro após reportagem do UOL. E com vocês aqui nós temos Sakamoto e dois caras aí que eu nunca vi na minha vida. Pode colocar o vídeo. Para o judiciário brasileiro. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Militão. Antes de mais nada, parabéns pela apuração do Militão, né, que ajudou e deve ajudar nos ajudou a alertar o judiciário com relação a esses patriotas fujões, esses patriotas corajosos que, diante de uma decisão da justiça, ao invés de ficar no Brasil e questionar a decisão ou cumprir a pena, né, conforme imposta, né, ele não, a pessoa prefere fugir, bota o rabo entre as pernas e foge. O grande problema é que para complementar esse assunto, que eu acho interessante, porque a gente está falando aqui o reino da opinião política, uma reportagem da Malu Gaspar, que o André Marsiglia, professor, que já esteve aqui no Show da Manhã também, ele postou aqui um trecho dessa reportagem da Malu Gaspar. De acordo com interlocutores de Tarcísio, a soltura de Câmara também entrou no pacote, entre aspas, que envolve a absolvição do Jorge Seife, no processo que julga sua cassação no TSE. Em troca, o governador descartou nomear um desafeto de Moraes para comandar a Procuradoria-Geral do Estado e colocou no posto um procurador aprovado pelo ministro. A gente está falando aqui do governador do estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Eu já enfrentei muita resistência por criticar o xadrez 4D, o xadrez de 4, jogado por alguns governadores. E eu queria... Essa daí é a matéria do Felipe Martins na Revista Oeste, mas a questão que fica, Paulo, é exatamente essa, quer dizer, você está jogando um jogo que não é o jogo do Estado. Como o Adriles disse, eu sou um defensor de que se siga a lei, né? Todo cristão é um defensor que se siga a lei. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Todos nós respeitamos a lei, exceto quando a lei dos homens viola a lei de Deus descrita na Bíblia. Então, por exemplo, no caso que a gente estava falando, se eu fosse um médico, não importa o que a lei diga a respeito das permissibilidades do aborto, eu não faria um aborto de forma alguma, em hipótese nenhuma, porque eu entendo que a lei dos homens viola a lei de Deus e eu estou primeiro subordinado à lei de Deus e depois subordinado à lei dos homens. No caso, onde a gente está falando agora do Alexandre e dos presos do 8 de janeiro, o que nós estamos vivendo, e nós estamos denunciando isso o tempo inteiro, e o caso do Felipe Martins ilustra isso, é que nós estamos vivendo o chamado estado de exceção, onde não é mais, não existe mais um governo constituído pelos homens, através de... Não existe isso. Existe um grupelho político que se apoderou do poder e está violando os seus direitos naturais. O que são os seus direitos naturais? Seus direitos naturais são aqueles que são dados a você pelo seu criador e não pelo Estado. O Estado pode te dar alguns direitos? Pode, mas todos os direitos que ele pode te dar, ele pode tirar. Agora, os direitos naturais, nem você mesmo tem o poder de abrir mão, né? A Declaração da Independência dos Estados Unidos fala que os direitos são inalienáveis, ou seja, nem você mesmo pode alienar esses direitos. E entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E eu acho que estes direitos inalienáveis, o direito da liberdade, mais especificamente, está sendo restringido de forma errônea pelo Estado. Então ninguém é obrigado a se sujeitar a esse tipo de ilegalidade. Ninguém é obrigado a se sujeitar ao estado de exceção. Da mesma forma que o Sakamoto, eu tenho certeza que não teria voltado para o Brasil em 1968 para passar pelo devido processo legal
durante o regime militar, durante aquele período mais restrito dos anos de chumbo lá do regime militar. Eu tenho certeza que ele não teria voltado. Nenhum judeu teria voltado para enfrentar o processo legal na Alemanha nazista. Nenhum dissidente do Partido Comunista teria voltado para Cuba ou para a União Soviética, ou agora mesmo para a China. Nenhum dissidente do Xi Jinping fala, não, eu vou voltar para a China para enfrentar o processo legal. Porque não há processo legal, por definição. Há um estado de exceção com lampejos de legalidade, né? Esse processo é todo absurdo, pessoas sem foro privilegiado, um processo eu tenho um podcast inteiro com o pessoal da Asfab, onde os relatos de violação do devido processo legal são absurdos. E até mesmo uma condenação ridícula pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, sabendo que ninguém ali queria abolir o Estado Democrático de Direito, coisa nenhuma. Você tem um grupo de inocentes que estavam ali na região e um grupo de vândalos que deveriam ser condenados pela depredação de patrimônio público. Agora, a abolição do Estado de Direito não existe. O único ponto que vale chamar a atenção, porque eu acho, tem algumas coisas para chamar a atenção, mas para eu concluir meu comentário, o ponto que eu acho que dá para eu acrescentar aqui é que eu acho que houve uma interpretação equivocada dessa questão da inclusão das pessoas na lista da Interpol. Porque essa inclusão, o que a Procuradoria pediu, ela já era esperada. Este sim é o processo normal. Corriqueiramente falo isso como alguém que já esteve na lista da Interpol durante 9 meses. Você tem só 3 critérios para que você seja incluído na lista da Interpol. 1, que tenha um mandado de captura aberto. 2, que haja transnacionalidade, que a pessoa esteja provavelmente, presumidamente, fora do território nacional. E 3, que o crime não seja de pequeno potencial ofensivo. Então você não coloca pessoas na lista da Interpol por furto, roubo, etc. Então, esses são os 3 critérios do acordo de cooperação que o Brasil tem com a Interpol. Logo, qualquer pessoa que está presa e presumidamente fora do Brasil, por algum crime que não seja pequeno potencial ofensivo, é automaticamente quase. Basta o juiz requerer e é dever do Ministério Público requerer que a pessoa esteja fora. Eu não estou dizendo que é o correto, eu só estou dizendo que esta sim é a única, aliás, talvez seja a única coisa em todo esse processo que siga a normalidade do direito. Agora, a gente pode, se vocês quiserem, eu acho que está bem imposto aqui, falar sobre a questão do Tarcísio e esse acordão que está sendo feito nos bastidores, que eu até denunciei semana passada no Paulo Figueiredo Show. Eu acho esse tema mais divertido. Eu adoro esse negócio do bastidor, porque é interessante o que o Paulo falou, né? Dentro de procedimentos ordinários, você fala, tá, ok, né? O cara pedia a inclusão na Interpol. O problema é que o que precede os procedimentos ordinários são procedimentos extraordinários e que estão fora do Estado de Direito. Até a questão dos investigados aqui, você fala, os caras romperam a tornozeleira eletrônica. Mas, de novo, né? Dona Jupira pega 17 anos, tem 57 anos de idade. Exato. Eu quero que ela se livre do abuso, eu quero que ela consiga prosperar na fuga contra o abusador. Porque, pelo amor de Deus, que nem a Dona Iracema. Venha aos Estados Unidos e eu vou ajudá-la pessoalmente no processo de asilo se ela precisar de ajuda. Porque os Estados Unidos vão conceder asilo. Uma das coisas mais importantes, um dos resultados mais importantes da audiência que a gente teve no Congresso foi foi poder substanciar os pedidos de asilo, que agora estão endossados pelo Congresso dos Estados Unidos da América. Então, e antes não tinha, antes era só disse, talvez, etc, e agora nós temos documentos e registros públicos dessa ditadura. Então, eu falo para todos os presos políticos que que eles preservem as suas liberdades e que, se vierem aos Estados Unidos, eu vou ter enorme prazer em ajudá-los a conseguir o processo de asilo deles. Boa. E acho que ainda a gente tem bastante para falar aqui a respeito de tudo que está acontecendo no Supremo, mas a gente precisa falar... Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão,
tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.